começo o Boletim Igreja no Brasil de hoje falando sobre a carta que a presidência da CNBB encaminhou ao bispo de Jinotega e presidente da Conferência Episcopal da Nicarágua, Dom Carlos Henrique Herrera Gutierrez. Na carta, os bispos brasileiros clamam ao bom Deus para que a paz e a justiça sejam alcançadas diante dos acontecimentos que têm marcado a vida da igreja naquele país. Isso porque nas últimas semanas o governo da Nicarágua prendeu 3 sacerdotes, tem mantido o bispo da Diocese de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, confinado na Cúria Diocesana, fechou 8 emissoras de rádio ligadas à igreja e expulsou ainda do país religiosas missionárias da Caridade de Santa Teresa. Há relatos também de agressões e destruição de imagens e símbolos religiosos católicos. A carta da CNBB pode ser conferida na íntegra em nosso portal. Aconteceu nos dias 18 e 19 de agosto a primeira Assembleia da Rede Clamor Brasil. A iniciativa criada pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, em 2017, tem sido estruturada nacionalmente desde 2020. O encontro realizado no Centro Cultural Missionário CCM em Brasília contou também com representações de entidades que atuam no atendimento a migrantes e refugiados, vítimas de tráfico de pessoas e no enfrentamento ao tráfico. Durante a Assembleia, os participantes conheceram e aprofundaram o Estatuto da Rede elaborado em âmbito continental e que possui um capítulo específico sobre as redes nacionais. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, participou da Assembleia e motivou o grupo a encontrar um modo de que as reflexões e iniciativas realizadas frente à questão da migração, do refúgio e do tráfico humano sensibilizem mais pessoas. E o Conselho Indigenista Missionário CIMI lançou na quarta-feira, dia 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, no auditório aqui da CNBB em Brasília. O relatório aponta que o ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento das invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram nos territórios o ambiente institucional de ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. Em 2021, o CIMI registrou a ocorrência de 305 casos de invasões possessórias que atingiram pelo menos 226 terras indígenas em 22 estados do país. No ano anterior, 223 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, quando foram contabilizados 109 casos do tipo. O relatório na íntegra pode ser conferido no nosso portal. E com o tema Pastoral da Educação, Centralidade, Identidade e Missão, o 21º Encontro Nacional da Pastoral da Educação aconteceu na modalidade híbrida dias 19 a 21 de agosto, com a participação presencial de 120 educadores representantes dos regionais da CNBB e mais de 1.000 inscritos no formato virtual. As atividades do encontro contaram com transmissão ao vivo no YouTube da CNBB. A iniciativa refletiu, partilhou e traçou caminhos para fortalecer a presença evangelizadora nos múltiplos espaços educativos deste imenso Brasil. Além disso, em um cenário de rápidas mudanças socioculturais, todos foram convocados a pensar qual a missão, a centralidade e as identidades da Pastoral da Educação, de maneira que esta seja de forma efetiva uma presença qualificada da Igreja nos ambientes educativos. A abertura foi realizada pelo arcebispo de Goiânia e presidente da Comissão para Cultura e Educação, Dom João Justino de Medeiros Silva. E no último domingo, dia 14 de agosto, terminou a 37ª Assembleia do Conselho Missionário Nacional, Comina. O encontro teve como tema Ano Jubilar Missionário Igreja em Estado Permanente de Missão. A Assembleia fez a partilha dos vários projetos missionários além fronteiras, das experiências dos projetos das igrejas irmãs e a articulação das campanhas missionárias, além também da prestação das contas das últimas edições e motivação para as próximas. Uma novidade foi a reflexão e a decisão do tema do 5º Congresso Missionário Nacional, marcado aí para os dias 11 a 15 de novembro de 2023 na Arquidiocese de Manaus. O Congresso Nacional é promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias POM, em parceria com os organismos do Comina.
O tema será Ide da Igreja Local aos confins do mundo. O tema ajudará na conscientização missionária da igreja local e o lema faz conexão com o Ano Vocacional 2023. Mais informações estão no nosso site. E você pode conferir também no portal da CNBB. Coordenadores dos grupos de trabalho da PASCOM Brasil participam de reunião online. Relatórios da escuta diocesana do Brasil demonstram que os leigos desejam ser voz mais ativa na tomada das decisões da Igreja. Síntese das escutas para o Sínodo revelam a necessidade de um processo contínuo de conversão para comunhão entre ministros e leigos. E Presidência do Regional Nordeste 2 da CNBB anuncia a programação da 57ª Assembleia Pastoral Regional. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E claro, não deixe de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo em nosso portal, além de acompanhar as nossas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus!